Bom dia, pessoal. Vamos começar nosso webinar aqui. Meu nome é Gabriel, sou gerente de engenharia da Shield Security. Hoje nós estamos aqui com a equipe da Netscope para falar um pouquinho sobre as tendências globais de malware em nuvem, tá? E como que a gente consegue identificar e se defender. Vou só fazer uma introdução breve. Quem está comigo aqui é o Marlos, gerente de vendas regional aqui da Netscope, e o Gustavo Palazzolo, que é engenheiro de pesquisa de ameaças da Netscope, tá? Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? Opa, bom dia. Bom dia, Bom Gabriel. Bom dia, dia. pessoal. Tudo bem? Joia, Bom obrigado aí dia. pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse tema que é extremamente relevante, né? A gente tem observado que pós-pandemia, a gente pensava que os ataques iam diminuir, mas pelo contrário, né? A gente tem observado uma mudança nessa tendência de ataques. Então, acho que isso é um tema extremamente relevante. Espero que seja útil para todos que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. Obrigado aí por fazer parte desse momento, né? Agradecimento especial aí ao time da Shield por ter organizado todo o evento, né? Ter feito todo o trabalho. Nosso time de marketing também. Ao Gustavo Palazzolo, que é o nosso engenheiro de pesquisa de ameaças, né? A Netscope, vou falar um pouco mais à frente, mas a Netscope tem investido muito, porque a gente só pode bloquear aquilo que a gente conhece, né? E nada mais justo do que ter um time para pesquisar e trazer todas essas tendências de novos ataques, né? O Palazzolo vai pilotar aqui a apresentação, eu vou falando e depois eu passo a palavra para ele. Pode passar, Palazzolo. Pessoal, Bom, legal. só interromper um pouquinho, né? Só para avisar para vocês que o webinar está sendo gravado. E no final desse webinar, para quem estiver participando, vai ter um Kahoot, que é um joguinho de perguntas e respostas, e que os 10 que ficarem na frente vão ser selecionados aí para participar de um workshop, para mexer na ferramenta, no Netscope. Acredito que vocês vão gostar bastante. Ô, Palazzo, segue aí também com a palavra. Valeu. Bem lembrado, Gabriel, até porque esse Kahoot é bem interessante, então peço que todos fiquem até o final, né? Além do workshop, depois a gente vai entrar em contato com os primeiros para notificar aí os vencedores, né? Então, eu sugiro aí que todos aproveitem essa oportunidade para participar e do Kahoot e eventualmente do workshop também. Então, vamos lá. Bom, um pouquinho sobre a Netscope. A Netscope é uma empresa que foi fundada em 2012. O principal objetivo da Netscope é transformar o acesso dos usuários, né? Lá atrás a gente começou com solução de CASB, fazendo a parte de proteção de acesso a ambientes de aplicações SaaS em nuvem, né? Office 365, Google, dentre outros. E obviamente que ao longo do tempo a gente cresceu, né, com outras ferramentas, outras capacidades de segurança também, né? Eu acho que o Marlos travou. O Marcos travou. Vou tentar falar com ele aqui que os problemas técnicos. Acontece. Só um instantinho, pessoal. Então, o Marcos voltar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Que ótimo. Não deu alguma falha aqui na internet. Foi do meu lado que teve o problema, Gabriel? Foi. Foi, Ah, que, mas agora tá tudo certo. que bom. Eu não estou vendo a tela, Palazzolo.
Opa, eu estou compartilhando aqui. Você Tá consegue ver, compartilhando. Gabriel? Consigo ver. Legal. Bom, então, complementando sobre a Netscope, então a gente tem uma tecnologia hoje líder de mercado, a gente vai falar um pouco à frente, né, sobre a tecnologia, sobre a Netscope. Outro ponto muito importante, a Netscope tem uma presença muito grande no território nacional. A gente tem hoje mais de 30 pessoas no time da Netscope, desde pessoas da área de vendas, engenharia, como também um time de pesquisa, né, representado aqui pelo Gustavo, time de marketing, todo um time também de apoio, de suporte, de treinamento brasileiros aqui no território nacional para atendê-los, né? Além de uma infraestrutura, a gente falar um pouco à frente, infraestrutura de data centers para atender todo o território nacional, com presença aí, com clientes hoje em diversas cidades, clientes que têm uma capilaridade imensa com presença em todo o território nacional. Pode passar mais um, Gustavo. A Netscope é uma empresa, como eu comentei, extremamente inovadora, é uma empresa que já possui mais de 150 patentes, é uma empresa que está focada muito, como eu comentei, na parte de pesquisa. Então, a gente tem mais de 100 cientistas hoje de dados dentro da empresa. É uma empresa líder de mercado, já vinha liderando aí alguns quadrantes do Gartner há mais de 7 anos. E agora, recentemente, quando o Gartner lançou o quadrante Security Service Edge, né, os dois últimos, no ano passado e esse ano, a gente vai falar um pouco à frente, também aí se consolidando como líder, né? É uma empresa que tem presença global, a gente tem mais de 70 coberto, né, data centers em 70 regiões do mundo. A gente tem hoje no Brasil 3 data centers, então um ponto bem importante. São 3 data centers no Brasil, localizados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. São data centers hoje que tem conseguem entregar, né, conectividade de alta performance e baixa latência para todo o território nacional. E o fato de ser um data center hoje da Netscope, a gente não está hospedado em nuvem pública, isso faz com que a gente consiga entregar menor latência e mais performance, né? Eu acho que um movimento de nuvem, né, dos clientes indo para a nuvem, é importante que tenha também toda a parte de segurança, também entregando com performance e baixa latência. A gente é uma empresa privada, um pouco de informação, né? Então a gente é uma empresa que não está aberta na bolsa, isso é uma informação até importante, porque poucas empresas hoje de capital financeiramente independente, né, capital próprio, está entre os Opa, mas deu um problema lá de novo. Internet dele. Acho que travou. Qualquer coisa, o Gustavo, você consegue assumir aí? Tocar o barco? Claro, Depois é só a gente esperar. vai Só esperar. pincelando aqui junto Nossa, com. é, esperar só um minutinho, se ele não entrar, eu já entro aqui. Hoje a internet está de mal comigo, né? Bom, então essa visão geral da Netscope, né? A gente tem já mais de 2.500 clientes. No Brasil, a gente tem mais de 800 usuários passando por toda a nossa infraestrutura, né? Então, essa é uma breve introdução da Netscope. A ideia é que, lógico, o Gustavo venha com conteúdo, então não vou tomar muito tempo, deixar aí o Gustavo pilotar a apresentação. Gustavo, está contigo. Maravilha, Marcos, obrigado. Pessoal, vocês conseguem me ouvir legal? Tá bacana o Sim, áudio? sim. Conseguem, então. Perfeito. Bom, pessoal, eu queria hoje mostrar aqui um pouco sobre o cenário atual de ameaças cibernéticas, né? Primeiramente, aí, obrigado, pessoal da Shield, obrigado, Marcos, pela introdução. Para quem chegou agora aí, meu nome é Gustavo, sou engenheiro de pesquisa de ameaças cibernéticas aqui na Netscope. E eu vim aqui hoje justamente para falar um pouquinho sobre esse cenário aí que vem crescendo cada vez mais, né? Então, começando aqui pelo ataque mais comum, né, utilizado para vetor inicial de infecção, que é a engenharia social. Então, quem não está familiarizado com o tema, né, com o termo, engenharia social é basicamente a manipulação psicológica de uma ou mais pessoas para que leve à execução de alguma ação.
tá? Então, no contexto assim, de segurança cibernética, essa ação geralmente é a inserção de dados sensíveis em uma página maliciosa, ou a execução de um arquivo, tá? Que leva ali à instalação de um malware. Então, olhando as estatísticas, né, das métricas das ameaças detectadas pela Netscope, essas métricas elas são somente do primeiro trimestre de 2023, tá? Então, os 3 primeiros meses. Então, 60% dos arquivos bloqueados pela Netscope, eles eram Trojans, tá? Trojans são tipos de malwares genéricos que levam ali à instalação de outros tipos de ameaça. E 13% desses arquivos eles eram phishing, tá? E aí aqui é importante mencionar que esses dois temas, eles se mesclam. Então, desses 60% de Trojans, nós tivemos arquivos maliciosos sendo entregues através de campanhas de phishing também, tá? Mas o que conta aqui nessas estatísticas é justamente o arquivo inicial. Então, desses 60%, o arquivo inicial ali da infecção, ele era realmente um malware, né? Que alguém executava ali e infectava a máquina. E desses 13%, ele era um arquivo que redirecionava o usuário para uma campanha de phishing, tá? Então, pode ser um PDF, um Word, e eu já vou mostrar mais para frente um exemplo desse tipo de ataque, tá? Então, falando um pouquinho sobre a origem dessas campanhas, né? A gente consegue ver que quase 10% dos downloads de malware, eles vieram de mecanismos de busca, tá? Isso se dá por dois fatores. O primeiro deles é uma técnica conhecida como data voids, tá? Data voids é a combinação de termos de pesquisa que tem poucos resultados. Então, os atacantes, uma vez que identificado ali uma pesquisa específica que tem poucos resultados, por exemplo, no Google ou no Bing, eles conseguem criar algumas páginas para que, quando a pessoa pesquise aqueles termos, essa página falsa seja exibida. Então, isso leva à desinformação, né, as famosas fake news, conteúdo manipulado e, muitas vezes, download de arquivos maliciosos, né, ou páginas de phishing. E aí nós temos uma outra técnica conhecida como SEO, né, que é a sigla de Search Engine Optimization, que é basicamente uma técnica legítima, né, que você consegue fazer em websites para que você consiga ranquear o seu site melhor nos mecanismos de busca. Então, quando você pesquisa ali, um exemplo básico, se eu tiver um site de farmácia, eu consigo fazer alguns posts ali, algumas técnicas que quando a pessoa pesquisar alguma coisa relacionada à farmácia, o meu site seja exibido ali entre os primeiros lugares do Google, tá? Ou do Bing, qualquer mecanismo de busca. Então, essa é uma técnica legítima que os atacantes se aproveitam para fazer com que as suas páginas falsas sejam exibidas ali nos primeiros resultados dos mecanismos de buscas, tá? E muitas vezes, os atacantes eles utilizam temas apelativos, tá? Como, por exemplo, guerra e desastres naturais, né? Então, no primeiro trimestre de 2023, a gente viu os atacantes utilizando muito, se aproveitando, né, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para espalhar desinformação e também para espalhar campanhas maliciosas que levavam ali à instalação de um malware. Nós vimos também atacantes se aproveitando ali do terremoto que teve na Turquia, né, para espalhar também campanhas maliciosas. E aí nós temos também outras origens, né, mais comuns, como e-mail, blog, né, páginas pessoais, aplicativos de mensagem também estão cada vez mais comuns, né, WhatsApp, Discord, enfim, entre outros, tá? E aí, falando um pouquinho, olhando um panorama um pouco mais aberto, né? Então, de janeiro até maio, né, do mês passado, mais da metade dos artefatos maliciosos bloqueados pela Netscope, eles estavam hospedados na nuvem, tá? E ainda em maio de 2023, tá? Somente em maio, a gente bateu o recorde de aplicativos diferentes abusados por atacantes. Então, somente em maio, a gente identificou 177 aplicativos diferentes, tá? Isso mostra que os atacantes estão cada vez mais buscando alternativas, né, de aplicativos para fazer alguma atividade maliciosa, seja hospedar um malware ou fazer algum tipo de comunicação, como eu vou mostrar mais para frente. Tá? E aí é interessante, né, entender o porquê, né? E aí vamos dar uma olhada nos aplicativos mais utilizados pelos atacantes, tá? Se a gente pegar esse panorama aqui dos top, né, de aplicativos, a gente consegue perceber que aplicativos de armazenamento, eles são comumente utilizados por atacantes.
Então, como, por exemplo, o OneDrive, o SharePoint, o S3, a AWS, né? E por que isso, né? Porque esses aplicativos, eles também são comumente utilizados por empresas. Então, os atacantes, eles se aproveitam dessa facilidade para hospedar os seus arquivos maliciosos, tá? E a gente tem 3 pontos importantes aqui. Por que os atacantes fazem isso, tá? Primeiro ponto é custo, tá? É muito mais barato para um atacante criar uma conta, por exemplo, na Microsoft, no OneDrive, e hospedar um arquivo malicioso lá, do que ele contratar um serviço de hospedagem, ele pagar um domínio, muitas vezes ele tem que pagar criar ali um certificado, né? Enfim, então é muito mais barato. O segundo ponto é a facilidade, justamente esses pontos que eu mencionei. É muito mais fácil você criar essa conta do que ter todo esse trabalho de criar o seu próprio servidor. E também a confiança, tá? Como eu falei, os atacantes eles se aproveitam dos aplicativos familiares, né? Que são familiares para os usuários. Então, pensa que você utiliza o Dropbox todo dia. Se você receber um e-mail de phishing, tá? Com um link para o Dropbox, se esse e-mail for bem redigido, a chance de você clicar nesse link ela é muito maior do que se você receber um e-mail de phishing apontando para um site desconhecido. Então, os atacantes eles se aproveitam de aplicativos familiares, tá? E aí, é importante mencionar que os atacantes eles também estão sempre atualizando os seus arsenais, né? Isso para burlar as detecções e também para adicionar novas funcionalidades em seus ataques. Então, se a gente olhar no primeiro trimestre de 2023, 72% de todos os arquivos maliciosos detectados pela Netscope, eles eram arquivos novos, então arquivos que nunca foram vistos antes. Seja de variantes, né, de famílias de malware, ou próprias famílias novas mesmo que a gente identificou. Né? E aqui a gente consegue ver, no primeiro lugar, obviamente, né, arquivos executáveis com a maior popularidade entre os atacantes, mas um tipo que chama bastante atenção é o zip. A gente notou uma crescente utilização de arquivos, tipos de arquivo para compactar outros arquivos, né, como, por exemplo, o zip. Isso se deu também muito pelo fato de, ano passado, a Microsoft bloqueou arquivos, macros, né, de arquivos baixados da internet. Então, um tipo muito comum de ataque era através de Microsoft Office. Então, a gente tinha Word, Excel, PowerPoint, enfim. Então, os atacantes criavam esses tipos de arquivo, criavam as macros maliciosas, e quando você executava essas macros, esse arquivo baixava uma outra ameaça e instalava no seu computador. Como a Microsoft bloqueou essas macros de arquivos baixados pela internet, os atacantes começaram a buscar alternativas. E aí, quem quiser mais detalhes, a gente tem um blog inteiro sobre isso, mas explicando brevemente, né? Uma das tecnologias que a Microsoft utiliza para saber se um arquivo foi baixado na internet ou não é chamada de marca da web, né? Mark of the web. E quando você baixa um arquivo de Word, por exemplo, o sistema operacional já cria essa marca da web e é assim que a Microsoft sabe que aquele arquivo veio da internet. Tá? E o que os atacantes começaram a fazer? Eles começaram a comprimir os arquivos em arquivos zip, por exemplo, e mandar o arquivo zip no e-mail ao invés de mandar o Word direto. Por quê? Porque através de algumas vulnerabilidades, quando você baixava o zip e descomprimia o arquivo Word ou Excel, essa marca da web ela não era adicionada nesse arquivo e, consequentemente, as macros conseguiam ser executadas, tá? Então, essa é uma técnica que impulsionou ali a utilização desses arquivos zip. E a gente teve também, em março desse ano, uma campanha forte do Emotet, que é uma das botnets mais conhecidas aí no cenário, né? Que também utilizava o arquivo zip com uma técnica chamada de binary padding, que já é um pouco diferente. E, de novo, quem quiser saber mais detalhes, a gente tem também um post inteiro só sobre essa campanha do Emotet. Tá? E aí é importante falar que o abuso da cloud ele não se restringe somente nos primeiros estágios do ataque. Então, os atacantes não usam só para fazer engenharia social ou só para fazer download de arquivos maliciosos. Né? Uma vez infiltrado em uma rede, os atacantes eles buscam a utilização da cloud para realizar a comunicação do malware também com os seus servidores de controle. Tá? E por que isso? Né? Porque a comunicação ela acaba se mesclando com comunicações legítimas. Então, se a gente olhar para o C2 tradicional, né? C2, para quem não é familiarizado, significa Command and Control, né? E se a gente olhar para o C2 tradicional, os atacantes têm que criar os seus próprios servidores, criar os seus próprios domínios,
muitas vezes implementar ali um certo certificado, se ele quiser encriptar essa comunicação, ou criar seus próprios protocolos, né, para encriptar essa comunicação, isso é muito comum. Mas utilizando dessa forma, uma vez identificado, o bloqueio é relativamente simples, né? Porque se você tem o endereço de IP que esse malware está se conectando no EC2 ou um endereço de domínio, é muito mais fácil você bloquear esse endereço de domínio específico, né? Como, por exemplo, atacante123.com, é um exemplo besta, mas só para exemplificar. Então, quando você utiliza essa comunicação na cloud, primeiro, né, muito mais barato, rápido e fácil para o atacante de configurar, né? Como eu mencionei, é fácil ele criar uma conta ali no Dropbox, por exemplo, e utilizar o próprio Dropbox para fazer a comunicação do malware. Ele se torna muito mais difícil de detectar, porque o tráfego ele se mistura com o uso normal de aplicativo. Então, se a gente pensar numa empresa muito grande, se essa empresa utiliza o Dropbox, por exemplo, como aplicativo padrão ali para armazenamento de arquivos, e o atacante está utilizando o Dropbox para fazer a comunicação do malware, é muito mais difícil para conseguir fazer essa distinção do que é malicioso e do que é legítimo, né? E o bloqueio também, consequentemente, se torna mais difícil, porque você não pode bloquear simplesmente o domínio do Dropbox, por exemplo. Então, você tem que utilizar ferramentas mais avançadas para você conseguir fazer o bloqueio dessa comunicação. Então, a gente, olhando aqui para as estatísticas, né, e de novo, somente no primeiro trimestre aqui desse ano, a gente consegue ver que a maior parte ali da comunicação ela é feita em serviços que já se tem um alto tráfego, né? Como, por exemplo, a Akamai, Cloudflare, a gente tem ali o Microsoft Azure também na lista. E a maior parte dessa comunicação, né, 85%, mais de 85%, ela é feita com HTTP e HTTPS, né, portas comuns, 80 e 443, para o atacante justamente conseguir se misturar ali entre o que é legítimo dentro da empresa, né? Nós temos também comunicações, nós bloqueamos também comunicações em outros protocolos, como FTP, SSH, a gente teve ali HTTP em outras portas, mas a forma mais comum mesmo são as portas tradicionais, ali, os protocolos HTTP e HTTPS, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos. Primeiro falando um pouquinho sobre phishing, né? Eu trouxe 4 exemplos aqui de campanhas que nós identificamos que de certa forma abusam da cloud. Então, a primeira delas foi uma campanha que a gente identificou em setembro de 2022. Tá? Essa campanha ela tinha como objetivo roubar criptomoedas, tá? Contas de criptomoedas. Então, olhando para o fluxo aqui do ataque, né? A vítima ela pesquisava em mecanismos de busca, nesse caso era o Google, por termos relacionados a criptomoedas, tá? Ou o próprio serviço de criptomoeda que ela queria acessar. Esse usuário ele era redirecionado para essa página de phishing, né, por conta daquele trabalho de SEO que eu mencionei. Então o atacante fazia esse trabalho e quando você pesquisava por esses termos, ao invés de aparecer a página legítima em primeiro lugar ou em segundo lugar, aparecia a página maliciosa. Então o usuário clicava nessa página maliciosa achando que ele estava clicando no site real. Essa página redirecionava para um outro estágio, que é uma outra página hospedada com o Microsoft Azure, tá? E após roubar ali o usuário e a senha dessa vítima, ele ainda criava um canal de comunicação com o próprio atacante. Então, ele tinha um chat na própria página em que o atacante interagia com a vítima. Isso era feito para instalar outros tipos de software na máquina da vítima, né, para que o atacante conseguisse acessá-la remotamente, ou até mesmo para bypassar o segundo fator de autenticação. Então, aqui olhando como exemplo, né, esse foi um dos casos que a gente identificou da Crypto.com. Então, quando a pessoa pesquisava esse Crypto.com, né, que é um serviço de criptomoedas, ela caía nessa página falsa do Google. Essa página falsa, quando você clicava em login, ela redirecionava ali para uma outra página utilizando o Microsoft Azure. E quando você inseria ali o usuário e a senha, ele apareceu uma mensagem falando que a sua conta foi suspensa para você entrar em contato com o suporte. E o suporte, obviamente, era o próprio atacante ali interagindo com a vítima. Então, eu cheguei a fazer algumas interações e a maioria dos casos o atacante pedia para você instalar software de acesso remoto, como, por exemplo, o TeamViewer, ou um outro tipo de software. E, em alguns casos, também para fazer esse bypass do segundo fator de autenticação. O segundo exemplo que eu separei foi uma campanha que a gente identificou em novembro do ano passado. Era uma campanha de phishing com o objetivo de roubar contas de e-mail da Microsoft, tá?
não só e-mails, né, mas contas 365 da Microsoft, que dá acesso ao OneDrive e outros aplicativos. Nesse fluxo de ataque, o atacante ele utilizou um serviço cloud da Adobe, né, que é o Adobe Acrobat, que você consegue hospedar arquivos também. Então, o vetor inicial era um e-mail de phishing. Então, esse e-mail de phishing ele tinha um PDF ali anexado. Então, lembra que eu comentei no começo da apresentação que tem casos que o primeiro arquivo ele simplesmente redireciona o usuário para algum lugar. E é justamente esse caso. Então, nós temos um PDF, esse PDF redireciona o usuário para esse site que está hospedado aqui na Adobe Acrobat. Esse link, ele baixa um arquivo HTML, e esse arquivo HTML é justamente o phishing que envia a informação para o atacante através de uma página PHP. Então, mostrando aqui os detalhes, né? Esse aqui é o e-mail que a gente identificou. O PDF, ele simplesmente redireciona o usuário para esse link da Adobe, quando você clica em View PDF File. Esse link da Adobe, ele tem um arquivo ali anexado, você consegue fazer o download desse arquivo, e esse arquivo é basicamente a página phishing. Então, a gente tem aqui até o link da Adobe, né, em cima, e você, a partir do momento que a vítima insere as credenciais aqui, essas credenciais elas são enviadas para o servidor malicioso do atacante, que é uma página PHP nesse caso, e depois ele era redirecionado para a página legítima, né, da Microsoft para evitar suspeitas, né? E aí um outro exemplo que eu separei foi uma campanha identificada em março desse ano, que é um golpe conhecido como golpe do suporte técnico, né? Como é que funciona isso? Essa campanha ela é espalhada via mecanismos de busca, né? Ou SEO ou anúncios pagos, e os atacantes eles utilizam notícias ou chocantes ou temas relacionados aos seus alvos. Então, uma dessas campanhas que nós notamos, ela estava tendo como alvo pessoas idosas, tá? Por quê? Porque pessoas idosas, infelizmente, são mais suscetíveis a caírem nesse tipo de golpe. Então, muitos termos ali que os atacantes utilizavam para que essa página aparecesse nos primeiros resultados do Google eram, infelizmente, remédios, né, tratamentos médicos, coisas do tipo que afetavam ali pessoas mais idosas. Então, essa campanha ela tem como objetivo fazer com que a pessoa ligue para um número de suporte, supostamente de suporte, né? Nesse caso, a gente usou esse número falso aqui só para identificar, né? Só para exemplificar, na verdade. Mas, uma vez ligado para esse número, né? Contactado, o atacante ele se passa por um suporte técnico e ele tenta instalar softwares na sua máquina para que ele faça um acesso remoto e conduz ali atividades maliciosas, como transferências bancárias, enfim, outros tipos de atividades. Essa foi uma campanha grande que a gente identificou, atacando diversos setores, tá? Principalmente tecnologia e finanças. E nesse ataque, os atacantes estavam utilizando instâncias da DigitalOcean, né? Então, como é que funcionava isso? O atacante ele criava uma página e essa mesma página ela era replicada em diversas instâncias do DigitalOcean, tá? Por que isso? Porque essa página você conseguia alterar o número de contato através da URL. Então, isso faz com que o atacante não precise alterar o código HTML da página, ele simplesmente altera a URL e você consegue exibir qualquer número de telefone ali, tá? Então, isso dá uma flexibilidade muito maior. Mas com isso, como ele era o mesmo arquivo, né, a gente pegou o hash do arquivo, né, a identificação dele, e a gente conseguiu identificar todas as instâncias que esse atacante estava utilizando, né? E a gente identificou também que nessa mesma campanha não era só esse golpe do suporte técnico, a gente identificou também diversas páginas de phishing, principalmente atacando clientes de instituições financeiras, né, para roubar ali usuário e senha de banco. E aí, um outro exemplo que eu separei aqui, acredito que seja o último, de phishing, é uma campanha que a gente identificou mês passado, tá? Essa daqui é a única que não tem no nosso blog ainda, a gente vai provavelmente postar essa semana, mais detalhes, mas é uma campanha que a gente identificou mês passado com o objetivo de roubar não só contas bancárias, mas também contas da Microsoft 365, tá? O atacante, ele utilizou páginas hospedadas na Royal Web Hosting, tá? Que é um serviço de hospedagem web que oferece ali um plano gratuito. E ele utilizou o Telegram para roubar dados e fazer o bypass do segundo fator de autenticação. Então, como é que funciona esse ataque, né? A vítima, ela chega na página de phishing, né, através de pesquisas no Google, né, no Bing, enfim,
E a partir do momento que ela insere o seu usuário e senha nessa página, esse usuário e senha ele é enviado para um canal de Telegram controlado pelo atacante. Então, o atacante ele lê essa informação e ele consegue utilizar esse usuário e essa senha para se autenticar no site legítimo. Tá? E uma vez autenticado nesse site legítimo, a gente sabe que a maioria das instituições financeiras hoje emprega o segundo fator de autenticação, certo? Então, como é que ele faz para bypassar isso? Né? A partir do momento que ele loga nessa página, essa página automaticamente já envia o segundo fator de autenticação para o celular da vítima, né? Porque é uma autenticação legítima, e a página de phishing volta para o usuário solicitando esse código. Então, assim que o usuário insere, né, a vítima insere o segundo fator de autenticação, a página de phishing replica esse código para o canal do atacante, né, do Telegram. O atacante lê essa informação e consegue utilizar esse código, né, esse token, para se autenticar no site legítimo e fazer ali as transações maliciosas e as atividades ali que ele almeja fazer. Tá? Então, esse é um ataque bem interessante que a gente identificou. A gente provavelmente vai postar mais detalhes essa semana. Então, aqui só para exemplificar, né, utilizando como exemplo a página de phishing da Microsoft, a partir do momento que a vítima insere, né, o e-mail e a senha, ele é enviado através de uma requisição web aqui para a API do Telegram, de uma forma de um JSON aqui, e essa informação ela é recebida no canal do atacante, tá? E aí eu separei também alguns exemplos de malware, né, campanhas maliciosas identificadas pela Netscope. Então, são 3 campanhas, né, todas elas abusando de serviços cloud de alguma forma. A primeira delas é uma campanha que a gente identificou em maio do ano passado. O objetivo dessa campanha era a instalação de um infostealer, né, um malware que rouba dados sensíveis, conhecido como Redline. Tá? Então, essa campanha ela abusou de um tema utilizando a Binance, né, que é uma casa ali que oferece serviços de criptomoedas, e utilizando o tema dessa caixa misteriosa da NFT da Binance, né, que era uma coisa que tinha na época. Então, o atacante ele criou vários vídeos no YouTube ensinando como é que instalava esse, entre aspas, bot, né, da Binance, e ele redirecionava o usuário para um link do GitHub que supostamente teria esse bot, tá? Então, na descrição do vídeo você tinha esse link do GitHub e a partir do momento que o usuário clicasse nesse bot, ele tinha até uma instrução ali de como instalá-lo, tá? Você tinha que instalar ali uma biblioteca da Microsoft antes. Só que, na verdade, esse bot da Binance, ele é o malware conhecido como Redline Stealer, tá? Que é um infostealer que tem diversas capacidades aí. A gente conseguiu pegar a configuração dele. Inclusive, no nosso GitHub, né, a Netscope Threat Labs, nós temos um GitHub onde a gente posta códigos que a gente cria para fazer análise de malware. Então, esse código, por exemplo, que faz o decode ali da configuração do Redline, a gente postou lá, então as pessoas podem utilizar os times de segurança aí para fazer decriptografia das informações ou decodificação das informações de malware, tá? E aí a segunda campanha que eu separei aqui foi uma que a gente analisou em agosto de 2022. Eu separei ela porque ela é uma campanha mais complexa e ela é uma campanha de um malware bancário chamado de Ousaban, tá? Esse malware bancário ele é brasileiro, ele é originado de um outro código, na verdade, que foi um malware que originou diversos outros tipos de família de malwares bancários aqui no Brasil. Tá? E esse malware, infelizmente, ele já foi até exportado, né? Já tem casos no Chile, em outros países também. E essa campanha específica que a gente analisou, ela afetava 50 bancos diferentes, tá? Então, tinha 50 bancos na lista de alvos. E aí, o atacante ele utilizava ou a Amazon ou o Azure para fazer o download do segundo estágio, e utilizava o Pastebin como Dead Drop Resolver. Então, Dead Drop Resolver, para quem não conhece a técnica, é uma técnica que os atacantes utilizam para hospedar a informação do C2 em um endereço externo. Tá? Então, como é que isso funciona? Ao invés de salvar o domínio da comunicação C2 do malware no próprio binário, os atacantes eles pegam essa informação e colocam num servidor externo para que você tenha mais resiliência no seu ataque. Por quê? Caso o servidor malicioso do atacante seja derrubado, se esse servidor tiver
no próprio binário, aquela máquina que está infectada, ela perde o uso para o atacante, né? Porque ele perde essa comunicação. Mas se o binário estivesse comunicando com o servidor externo, que esse servidor externo traz para ele qual que é o servidor C2, ele dá muito mais flexibilidade, porque caso o servidor caia, ele consegue alterar essa informação externamente, e essa infecção que ele conseguiu fazer, ela não se perde, né? Porque o malware simplesmente ele entra em contato com o serviço terceiro, pega essa informação da C2 e continua fazendo a comunicação dele. Então, nesse caso, ele estava utilizando o PageSpeed, mas outras campanhas do Osaban, a gente identificou também o Google Docs sendo utilizado para Dead Rob Resolver, tá? E aí, essa campanha é um pouco mais complexa, tem muito mais detalhes no nosso blog, mas mostrando aqui os pontos principais. Então, o arquivo, o primeiro estágio, né, que é um arquivo MSI, ele executa um script. Esse script, basicamente, faz o download do segundo estágio, que nesse caso estava hospedado com a AWS, né, no S3, e executa esse segundo estágio. No segundo estágio, nós temos o malware propriamente dito, né? Esse malware ele utilizou algumas ferramentas ali específicas para se esconder, mas basicamente ele utiliza o mesmo algoritmo para fazer a descriptografia das strings que outras famílias brasileiras também utilizam. E nesse caso, o endereço do Dead Rob Resolver ele ficava salvo em um arquivo chamado host, tá? De forma encriptada. Esse código a gente também postou no nosso GitHub para fazer descriptografia, quem quiser conferir. E aqui a gente consegue observar que essa string é a URL do Pastebin. E quando a gente entra no Pastebin, a gente consegue ver a configuração da C2 do malware, tá? Apontando para o endereço de IP. Então, vamos supor que esse endereço de IP ele seja derrubado. Esse malware, ele consegue continuar se comunicando com esse endereço do Pastebin e o atacante só precisa alterar esse valor. Então, esse valor, uma vez alterado, esse malware ele continua funcionando normalmente. Tá? Então, essa é a técnica que eu exemplifiquei. Então, utilizando um outro exemplo aqui, essa foi uma campanha que nós identificamos em outubro de 2022. Ela também espalhava ali o Redline Stealer, tá? Que é o infostealer ali desenvolvido em .NET. E o atacante, nesse caso, ele utilizou o payload hospedado no CDN do Discord. Tá? Então, o vetor inicial ele era um e-mail de phishing com esse PDF anexado. Esse PDF simplesmente redirecionava o usuário para o download desse malware. E uma coisa interessante que a gente conseguiu notar é que o atacante ele esqueceu de remover o versionamento do PDF. Então, isso fez com que a gente pegasse ali testes do próprio atacante mesmo. A gente conseguiu ver históricos de alteração do mesmo PDF, apontando para links diferentes do Discord. Então, a gente conseguiu ver alguns outros testes que o atacante estava fazendo. Então, em um desses testes, por exemplo, ele utilizava o Discord em vários estágios. Então, o primeiro estágio, ele baixava um arquivo RAR comprimido. Esse arquivo continha um HTA, que é um arquivo que executa ali um HTML, né? Ele abre uma página HTML. Nessa página, ele tinha um outro script, né? Que nesse caso era um VB. E esse script, ele fazia o download do segundo estágio e executava o Redline Stealer. Tá? Então, isso era, com certeza, ali alguns testes ou campanhas antigas do próprio atacante mesmo. E nesse último estágio, né, a última versão desse PDF, ela baixava diretamente o próprio Redline mesmo. Então, era um arquivo zip. Quando você executava esse arquivo exe, ele rodava ali o Redline Stealer, que é a configuração dele, e dá para usar aquele mesmo script que a gente criou anteriormente para fazer a decodificação desses dados, né? Então, é basicamente isso, assim, só mostrando alguns exemplos bem por cima. Quem quiser mais detalhes, todas essas campanhas que eu mostrei, nós temos mais detalhes no blog da Netscope. Então, são campanhas bem detalhadas. E quem tiver alguma pergunta também, alguma questão, pode me mandar também. Tá certo? Então, Marcos, passando de volta para você, não sei se está na ligação aqui. Tô aqui, tudo bem? Bom, pessoal, Maravilha. fique à vontade de fazer perguntas, tá? Aqui no chat, a gente está à disposição para responder, tanto eu, o Gustavo, quanto o Gabriel. A gente sabe que os ataques cada vez mais têm sido mais modernos, né? Com maior dificuldade de detecção, e uma das coisas que a Netscope faz muito bem é entender essa nova linguagem da internet, né? A gente tem observado que os atacantes, como o Gustavo exemplificou, né, em alguns das campanhas aí de malware, de phishing, uma quantidade de usando tecnologias ou instâncias ou aplicações confiáveis,
São as aplicações, muitas vezes, adquiridas pelas empresas, onde o atacante ele gera uma instância pessoal, por exemplo, e aí, a partir dessa instância, é que as coisas começam a acontecer, né? Eu vou compartilhar o link com vocês também no chat. No link vocês podem pegar mais informações, inclusive de perda de dados, né? E uma série de outras informações. Para vocês entenderem um pouquinho o que é a Netscope e como a Netscope consegue ajudar, a Netscope é como mostra na figura, é como um grande edge, né? Uma nuvem dentro de uma infraestrutura nossa, dentro de uma plataforma que o Gartner chamou de SASE, Secure Access Service Edge, onde a gente tem, do lado direito da figura, as capacidades de segurança. A gente está falando aqui de Zero Trust Network Access, ou seja, permitir que o usuário acesse o seu ambiente interno para acessar aplicações e serviços, substituindo a VPN, né, que a gente tem identificado muitas falhas ou muito risco com a VPN. A parte do CASB, que é realmente entrar para dentro das suas aplicações sancionadas e entender o que tem lá dentro, quais são os arquivos infectados, quais arquivos que infringem uma LGPD, por exemplo, né? A parte de Web Gateway, então esse é um ponto muito importante, porque quando a gente olha para acesso do usuário a aplicações de internet, a gente, né, como o Palazzolo mostrou, a gente tem uma quantidade muito grande hoje de ameaças que oriundas de aplicações em nuvem. E essas aplicações são aplicações que já falam uma linguagem diferente, né? Como o Palazzolo comentou do Telegram, que usa JSON, ou aplicações hoje que usam API para se comunicar, e hoje os proxies tradicionais, os firewalls de nova geração não conseguem interpretar essa nova linguagem da internet, a internet Web 3.0, ou a web semântica, né? Onde você tem toda uma semântica de acesso do usuário, onde o dado está descentralizado, e aí alguma aplicação como o Discord foi mostrado, como o Brave, dentre outras aplicações, que tem essa ideia de trazer esse conteúdo, essa informação que está descentralizada, o que dificulta muito para os controles tradicionais trazerem visibilidade e controle. Do lado esquerdo, a Netscope investiu também numa tecnologia de SD-WAN. Então, o SD-WAN é uma tecnologia baseada em software, onde a gente traz o usuário que está na localidade remota, através de uma filial, por exemplo, fazer com que essa comunicação, essa navegação do usuário, esse acesso passe por nossa infraestrutura para trazer também todos os controles que a solução oferece, todas as capacidades que a solução oferece. E outro ponto importante também é que no meiozinho aqui do slide tem um Digital Experience Management, onde a gente traz também uma experiência do acesso do usuário. Por que isso é importante? Cada vez mais a gente tem visto que o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, ele se perpetua. Então, trazer uma análise da experiência do usuário para dizer, olha, veja bem, o seu acesso está ruim porque a sua internet está ruim, a sua ponta está ruim, ou a aplicação lá está ruim, né? Ou, de repente, a latência está alta. Então, trazer essa experiência para o usuário também. Então, essa é um pouco da nossa plataforma. Claro que o objetivo aqui não é entrar no detalhe da tecnologia, mas que vocês saibam que a gente consegue entregar diversas capacidades para prover esses controles dessas ameaças modernas, essas ameaças mais novas, garantindo uma visibilidade e controle muito mais apurado dessas ameaças e do dado de vocês. Passa mais o slide, por favor, Palazzolo. Bom, uma breve conclusão, antes da gente abrir aqui nosso Kahoot, abrir alguns minutos de perguntas também. Não sei se o Gabriel, depois ele pode trazer algumas perguntas aqui ao vivo, mas basicamente a gente está falando de um cenário atual de ameaças, onde a engenharia social está predominando, né? A gente tem visto várias campanhas, como o Palazzolo comentou, de phishing de malware. Eu sugiro muito que vocês acessem os relatórios para vocês terem mais informações sobre isso, né? A gente tem visto também uma quantidade muito grande de evasão, de detecção, né? Vários aplicativos hoje de nuvem permitindo, né, o download de artefatos, onde os controles tradicionais não conseguem enxergar. E a Netscope, do outro lado, mostrando, né, um controle de ameaça muito mais apurado, implementando controles muito mais sofisticados em cima dessa superfície de ataque, superfície de risco, né, bloqueando essas ameaças através de vários controles. E outro ponto bem interessante é a parte de análise dinâmica e de comportamento do usuário também. Porque você pode antecipar um possível ataque, entendendo o comportamento do usuário. Poxa, se o usuário está tendo várias tentativas de login sem sucesso no meu OneDrive,
O usuário está fazendo muitos downloads de documentos no OneDrive, jogando numa aplicação pessoal, numa instância pessoal. Então, eu consigo entender também esse comportamento do usuário, abrindo aplicações, por exemplo, que tem um nível de risco muito alto. Então, tudo isso pode contribuir para a tomada de decisões, antecipando aí um possível ataque, né, uma movimentação aí de um atacante. Então, está aqui também um pouquinho do que a gente pode fazer, né? De novo, não é o foco desse webinar, mas futuramente, aí, junto com a Shield, a gente deve promover outros webinars específicos de tecnologias para bloquear para cada tipo de ataque que a gente mostrou. E, obviamente, né, no workshop vocês vão ter toda essa ferramenta à disposição para treinar, para entender, estudar e conhecer melhor sobre os tipos de ataques, como a gente pode prevenir. Bom, aí no Threat Labs a gente tem esse link, então compartilhei também aqui há poucos minutos o link. Eu sugiro que realmente vocês usem essa oportunidade. Estou compartilhando o link novamente aqui também, pessoal. Também, né? Voltou, Marcos. Aqui o meu áudio sumiu o finalzinho? Sumiu, pode falar de novo. Não, beleza, é só esse é o link do Threat Labs para vocês acessarem para ter mais informações sobre tudo que a gente mostrou aqui. E antes de abrir o Kahoot, eu queria ver, Gabriel, se você tem alguma pergunta, algo que você queira compartilhar antes da gente iniciar aqui o nosso desafio. Como o Marlos abriu um pouquinho sobre as capacidades do Netscope, então quem se interessar sobre a solução e quiser compartilhar depois com uma necessidade, um caso de uso de vocês, entre em contato com a gente, com a Shield e com a Netscope, e a gente vai avaliar a necessidade, né, o caso de uso, a gente pode fazer uma apresentação mais detalhada, quem sabe a gente pode evoluir nas conversas, tá? Por enquanto ainda a gente não tem nenhuma pergunta, mas se tiver alguma pergunta aqui no chat a gente vai respondendo. Mas quero nesse momento agradecer, né, tanto o Gustavo e o Marlos por todo esse envolvimento que a gente teve aqui no webinar. Também queria falar com vocês que a gente também deixou uma pesquisa de satisfação, caso vocês podem estar contribuindo junto com a gente, né, falando sobre a pesquisa de satisfação, vendo alguns pontos que a gente pode melhorar, tá? Então contribua com a gente, é sempre bom para a gente estar melhorando. Marlos, vamos lá para o Kahoot? Vamos, porque eu acredito que a galera vai querer participar e os primeiros colocados vão participar do workshop que a gente vai mandar futuramente, tá? Thiago perguntou aqui se a apresentação vai ser enviada. A gente pode olhar, né, Marlos e Gustavo, a gente vai mandar, sim, a questão da gravação, mas aí eu olho com os meninos aqui a questão do envio também da apresentação. Sim, acredito que não tenha problema. A gente pode compartilhar. Legal. Vocês estão vendo minha tela já? Não, ainda não. Deixa eu compartilhar aqui. Tela cheia. Compartilhar. Pessoal, as instruções estão aí no chat para acessar tanto via celular quanto no computador. E daqui a pouquinho a gente vai mandar o código de PIN para acessar o jogo, tá bom? Legal. Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Kahoot, compartilhando. Consegue ver já minha tela? Ainda não. Bom, aqui para mim está parecendo que já está compartilhado. Se quiser me mandar o link aqui, o Marcos, que eu já... Vamos fazer isso? Ótimo, perfeito, então. Eu vou te mandar um link e você inicia aí, só um minutinho. Tá no seu WhatsApp, Gabriel. Tá bom. Peraí, que tô... Na verdade, eu mandei no grupo do WhatsApp, tá? Link, usuário. Conseguiu?
Peraí, que eu não vi ainda não. Opa, chegando aqui. Legal, vamos lá. Será que eu pedi autorização de compartilhar? Tá, para mim não tá aparecendo que tá. Não, tá certinho. Tô logando aqui. Tô te mandando um e-mail aqui só para validar. Legal. Você entra em Netscope. É lá em Netscope, o primeiro que está lá, Netscope/Shield. Peraí, só um instantinho. Achei aqui. Eu acho que eu consegui compartilhar agora. Consegue ver? Isso. Esse aí. Ótimo, beleza. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Vou acionar aqui então, pessoal. Vamos lá, dá um start. Se der algum problema na tela, você me avisa, Gabriel. Tá bom? A gente tem que passar para o pessoal o código do... Isso, vai aparecer agora o código, pessoal. Esse é o código 1236094. Então, vamos se conectando. Para quem tiver aí, pode acessar via QR Code também na tela com o celular, baixar o aplicativo ou Mas acessar acho que via está aparecendo o código, ele está aparecendo as perguntas. Deu uma travada. Na sua tela. Ah, tudo bem. Vamos lá. É porque eu tenho que fazer o compartilhamento da outra tela. O Teams é aqui. Pronto, agora vai aparecer. 1236094. Certinho? Isso aí. Boa. O pessoal está entrando, vamos aguardar mais um pouco. Deixa eu ver as pessoas. Vamos lá, pessoal. Mais uns minutinhos. Uma novidade aqui para vocês, tá, pessoal? Os 3 melhores, a gente vai mandar um kit da Netscope, mochila, uns kits também, uma garrafinha. Isso é bom. Manda para cá também. Melhorou. A Ana acabou de me autorizar aqui, ó. Chegando mais gente. E aí a gente vai precisar, só depois dos 3 primeiros colocados, a gente vai mandar uma mensagem pedindo o endereço, né, para que a gente envie o kit, tá? Além do workshop, os 3 melhores vão receber um brinde, um presente da Netscope. Vamos lá, pessoal? Mais alguém? Vamos lá, vamos pegar mais 30 segundos aqui para ver quem vai entrar.
20 segundos. 15 segundos. 5 segundos. Dole 1, dole 2, dole 3. Vamos lá. Vamos começar. 35 pessoas. Boa sorte a todos. Bom, esse é o tema, né? Tendências globais. Então, quem prestou atenção na apresentação aí, com certeza vai conseguir responder bem as perguntas. Primeira pergunta: qual é o aplicativo de comunicação que foi utilizado em uma campanha de malware identificada pela Netscope, que a gente exemplificou aqui no webinar? Triângulozinho Discord, Telegram, WhatsApp ou Signal? Estou escolhendo, 10 segundos. Qual foi o aplicativo, né? Qual a aplicação? Nós identificamos aí. 2, 1. Boa, 17 pessoas, Telegram, 9 pessoas, Discord. Foi o Discord, né, pessoal? Foi o penúltimo exemplo que o Gustavo mostrou aqui pra gente. Threat Hunter, boa, Rodrigo, vamos lá. Segunda pergunta. Qual a técnica utiliza mecanismo de buscas quando usando termos de pesquisa com poucos resultados, direcionando para o conteúdo malicioso? Fácil, hein? Essa é médio, né? Vamos lá, 10 segundos. Boa, Data Voids, né? 4 pessoas acertou, 17 foi no Fish, né? Vamos lá, vamos recuperar. Quem está na frente agora, quem subiu? O Threat Hunt continua liderando aí. Rodrigo Filho e Ivan, os 3 primeiros colocados. Terceira pergunta: qual o nome do ataque que consiste em fazer uma pessoa realizar uma ação através de manipulação psicológica? É fácil, hein? DOS, comunicação lateral, acesso móvel e gerência de dados. Vamos lá, 10 segundos. 6, 2, 5 segundos. Aí, a grande maioria de área social. Muito bem, parabéns, muito bom. Vamos ver, ó. Threat Hunter liderando, Ivan e Jax em terceiro. Vamos lá. Quarta pergunta. Quantos data centers Netscope possuem em território brasileiro? Essa aí eu falei, algumas vezes na apresentação, na parte final, depois falei um pouco mais sobre Netscope. Boa, 12 pessoas, a grande maioria. Não, a grande maioria colocou 4, né? 12 pessoas. Muito bom, vamos lá. O score. Continua os 3 aí liderando, Gabriel Tavares. Eu não tô aí só por estar, né? Gabriel, porra, aí não dá, né, cara? Pô, você ainda errou algumas questões aí, pra você não fazer. Vamos lá, pessoal. Quinta pergunta: verdadeiro ou falso? Apesar do abuso de aplicações de nuvem ser uma tendência, a maioria dos downloads de malware ainda são de websites tradicionais. Verdadeiro ou falso? É fácil, hein? 5, 4. Vamos lá. Falso, pessoal. Foi o que o Palazzolo comentou, né? Hoje, mais de 50% de todo o download de malware é feito através de aplicações em nuvem, né? Já é a grande maioria. Então, por mais que a gente ainda tenha muitos malwares, né, ou ataques oriundos de websites tradicionais, as aplicações em nuvem têm sido a maioria. Foi o caso do Telegram, o caso do OneDrive, o caso da Azure. São tudo aplicações em nuvem hoje que são os grandes responsáveis por download de malware, né? Então, vamos lá, o Patrick Oliveira aproximando. Vamos lá, sexta pergunta. Qual é a tecnologia com base em software que oferece acesso dinâmico e de alto desempenho a serviços de nuvem, data center e aplicações SaaS? Lembra lá da arquitetura da Netscope, onde a gente tinha do lado esquerdo uma nova tecnologia da Netscope para trazer o tráfego para dentro do nosso data center para fazer inspeção. Então, a tecnologia que a gente Netscope hoje possui,
fazer essa boa SD-WAN, grande maioria, muito bom, olha aí. O Ivan liderando, parabéns, Ivan, muito bom, vamos lá. 7ª pergunta. No primeiro trimestre de 2023, qual tipo de malware é mais comum bloqueado pela Netscope? Só os 3 primeiros meses aí. Phishing, Killer, Backdoor e Trojan. Fácil também. Gente, lá nos primeiros slides, falando do tipo de malware que a gente bloqueou. Duas. Opa, empatou Phishing com Trojan. Trojan, né, pessoal? Sem dúvida foi o tipo aí que a gente mais bloqueou no primeiro trimestre. Né? Ó, o Ivan liderando, muito bem, tá bem acirrado aí. 8ª pergunta, qual aplicativo em nuvem mais utilizado para hospedar malware no primeiro trimestre de 2023? A gente já comentou, né? E mexe a instância pessoal, a instância corporativa. Então, qual foi a edição que mais teve downloads de malware? 5 segundos. 2, 1. Resposta? OneDrive, muito bem. A grande maioria acertou aí. Muito bom. Ó, o Ivan liderando, deu uma distanciada, mas está bem acirrado aí. Né? Vamos lá. A 9ª, penúltima, verdadeiro ou falso? É incomum encontrar ataques de phishing que utilizam o serviço em nuvem no fluxo rápido. Falso ou verdadeiro? Segundos. Falso, muito bem. Né? A gente mostrou que hoje os atacantes têm escolhido aplicações em nuvem, com facilidade que o serviço de nuvem oferece, além de, né, ser, em grande maioria, as empresas usam aplicações em nuvens confiáveis, e aí o atacante usa, né, dessa boa-fé do usuário e acaba gerando aí uma quantidade muito grande de phishing. Né? 10ª e última pergunta agora. Vamos lá, Ivan, Jax, Threat Hunter. O Renan Rafael Dias aí também subiu aí uma posição, está em 5º colocado. Tem muita chance ainda. Essa é uma pergunta que, sem dúvida, quem responder mais rápido e correto, com certeza vai levar aí o prêmio. Vamos lá. Última pergunta. A Netscope identificou uma quantidade grande de downloads de aplicações em nuvem. Quantas foram identificadas somente em maio de 2023? Downloads de malware, tá, pessoal? Tem malware aí, mas é downloads de malware, aplicações em nuvem. Sei lá, uns slides, se não me engano, por 177 somente no mês de maio, né? Uma quantidade bem grande de aplicações que usadas para fazer download de maio. Vamos lá? Todo mundo preparado? Vamos ver como é que 57 mil. Pedro Alves, parabéns. Recebeu o nosso kit. Drax, segundo lugar. E o primeiro colocado, acho que tem muito mistério, né? Liderou aí as últimas. Então, parabéns. Tivemos uma mudança aí no final, hein? O mesmo estilo, né? Também. Legal. Gente, parabéns. Né? Obrigado por participar aqui da brincadeira. Né? O intuito aqui, sem dúvida, é compartilhar. Nós, como fabricantes, Shield como parceiros tecnológicos, né, da Netscope, nosso primeiro dever como cidadão é compartilhar também informação com vocês, né? Independente do produto que a gente está ofertando na conta, mas o principal objetivo é compartilhar e levar o conhecimento também tanto das tendências de ataques, como também como a gente pode ajudá-los no dia a dia a prevenir e salvar aí as empresas de ataques, né? Então, agradeço aqui imensamente. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Ao final, a gente vai pegar aí as 30 e poucas pessoas que participaram, aquelas 10 melhores vão participar do workshop, e as 3 primeiros colocados, a gente vai mandar uma mensagem pedindo o endereço para receber um kit, um presente da Netscope. Gente, eu quero agradecer aqui em nome da Shield também a participação de todos. Muito obrigado.
E caso vocês tenham realmente algum caso de uso, que querem conhecer melhor a ferramenta, a solução da Netscope, as capacidades, entre em contato com a gente. Pode ser por aqui, pode ser por redes sociais, e a gente entra em contato com vocês também, tá bom? O meu muito obrigado em nome da Shield, e respondam para a gente a pesquisa de satisfação quando vocês puderem, tá bom? Muito importante a pesquisa para a gente entender quais são os próximos conteúdos que a gente pode oferecer para vocês. Com certeza. Deem a sugestão para a gente, tá bom? E os 10 primeiros, depois a gente entra em contato para a gente organizar o workshop, tá bom? Galera, muito obrigado e tenham um bom dia. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço. Parabéns para os outros. Excelente. Obrigado, Gabriel. Valeu. Valeu, Gustavo. Obrigado. Valeu, Marlos.